Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso podcast, hoje falando com mais um membro da equipe, o Matheus. É o grande anestesista no momento, é da minha equipe, vocês já estão acompanhando há um tempo o nosso podcast. Teve uma pausa para a gente fazer o curso de medo de cirurgia plástica, que foi realmente muito bacana, ajudou muita gente, mas deu muito trabalho. Voltamos ao nosso podcast para apresentar inicialmente todo mundo da equipe. Porque todo mundo quer saber, doutor, como é que funciona a cirurgia? Quem são as pessoas da sua equipe? Porque isso torna a cirurgia uma coisa mais assim, realmente mais caseira, né, Matheus? Sim, com certeza. A gente conhece todo mundo, o anestesista, o instrumentador, o circulante, o cirurgião, o auxiliar. Vocês já vê que é realmente uma família que trabalha em prol de uma cirurgia segura. Estamos aqui patrocinados pelo Café Solar. Ele é um dos cafés. Matheus, você que é anestesista, vai gostar do café. A anestesista gosta de café e consome bastante. Consome. Aliás, né? Não existe anestesista sem café. Eu conheço um. Quem? O Pedro. Não gosta? Não gosta de café. Falou, toma só pra ficar acordado, mas eu não gosto. Mas acho que esse ele vai gostar. Leva pra ele, Leva. acho que vai mudar a opinião dele. Com certeza. O café solar, ele é produzido de uma maneira diferente. Ele tem grãos mais bem selecionados. E até foi uma conversa que eu tive com o pessoal. Eles selecionam os cafés realmente do grão, não é misturado com madeira, sujeiras, que são dos cafés de menor qualidade. E ele tem uma questão de responsabilidade social. Toda a renda é revertida para ajudar moradores de rua. Olha, Voltar para a questão social, a questão de restabelecer de certo modo, até no ambiente de trabalho, né? Essas pessoas que estão em estado de moradia de rua. Muito bacana. E, ó, novidades? Foi a cápsula, que é realmente prático. uma coisa que estava precisando, né? Por ter praticidade. Você coloca num consultório, o paciente toma, e realmente para quem tem, às vezes, a maquininha, é uma boa ideia. A caixinha está renovada, está muito bonita. Parabéns pro pessoal aí do Café Solar. Ok? Ok, coisa boa. Queria apresentar o Matheus, mas assim, fala um pouco sobre você, Matheus. Quem é você? De onde você vem? Primeiro eu quero agradecer você, João, agradecer o Fábio pelo convite, né? Fico muito feliz em estar aqui contribuindo para o seu canal, né? Para o seu conteúdo que você gera de conteúdo na internet. Não sou muito familiarizado com isso, sou meio jeca tatu para internet, YouTube, essas coisas. Mas vamos ver, quem sabe hoje começa aí, pega gosto e começa a desenvolver mais. Mas eu acho muito bacana o conteúdo que você gera, sabe? Você leva informação para todo mundo, uma linguagem simples, fácil. E eu quero estar aí para contribuir com isso aí, que eu puder ajudar a desmistificar muita parte da anestesia, que muita gente tem um medo que é justificado lá do passado. Vamos falar aqui hoje como é que funciona, hoje evoluiu tudo. Hoje é muito mais seguro, muito mais simples, hoje está muito mais abrangente a anestesia. E eu quero estar aí contribuindo com vocês para ajudar a desmistificar isso aí. E você falou de apresentar o anestesista, né? O anestesista sempre fica ali, escondidinho, ninguém conhece ele, né? Ninguém nem sabe quem que é, só lembra quando não dá certo. Quando dá tudo certo, eu pergunto para os pacientes, já faço essa experiência, né? Eu operei e tal, quem te anestesiou? Não lembro. A maioria não lembra, então eu falo, isso é um bom sinal. Sinal que tudo correu bem, sinal que você não teve nenhum problema, sinal que deu tudo certo, né? Então eu fico feliz. Realmente, né? A paciente passa por uma fase muito importante da vida dela, que a cirurgia é muito marcante. E saber quem trabalha é muito também legal, você conhecer quem é o anestesista, quem é o circulante, quem é o auxiliar, o instrumentador. Exatamente como o Matheus comentou, para tirar o medo. Porque se você conhece quem está do seu lado, você já cria até uma empatia, né? Sim, certo vínculo, né? Você vai conhecendo, chama pelo nome. Exatamente. E eu, como cirurgião, quero que as pessoas conheçam, quero que elas saibam o que ele faz, como que é a rotina dele, para que você se sinta trazida, né, para a nossa realidade. E, olha, tornar-se parte da nossa família. Sim. Por isso mesmo, Matheus, fala um negócio bacana que eu sempre pergunto para as pessoas. O que te fez escolher essa especialidade? Bom, é bem legal, bem curioso como escolher a especialidade, né? Quando a gente entra na faculdade de medicina, né? Entrei lá em 2004, a gente pensa em várias especialidades e acerta quem tem pais ou é próximo de médico. Aí eu não sou de família de médicos, mas não conhece anestesia. Não sabe, às vezes não sabe nem que é médico. Né? Verdade, já ouvi de paciente isso, inclusive, né? É médico? Como é que faz esse curso tal? É médico, tá? É médico, demora 6 anos, mais 3 anos de especialização,
né? E tem que estudar bastante, tudo, não é assim, não. E aí a gente passa pouco em anestesia. E aí eu pensava em fazer cirurgia, fazer ortopedia, várias especialidades assim, que são interessantes, né? Só que aí quando você passa na anestesia, eu passei no 5º ano, né? Que a gente passa no estágio de 1 semana de anestesia, só é bem pouco. E aí eu peguei no final do R1, né? Do pessoal que estava terminando o R1, começando o R2. R1, só para falar pro pessoal, é o nome que a gente dá no residente, né? Isso. Dentro do primeiro ano. Já é o médico, né? O médico em especialização do primeiro ano. Em anestesia vai até o 3, né? Que é o R1, o R2 e o R3. O residente de primeiro, segundo e de terceiro ano. E o R1 geralmente não sabe ainda nada. Nada. Mas como eu passei no estágio no final do R1, ele já estava virando praticamente um R2, o pessoal me pegou ali falando, não, vem cá, vamos ver, vamos conhecer tudo. E aí a gente fui pegando bastante coisa. E a anestesia, realmente, ela é muito dinâmica, né? Você, ao contrário de outras especialidades, por exemplo, você faz cardiologia. Ah, o paciente está hipertenso. Ó, vou te dar a medicação, daqui 3 meses você volta para ver o que aconteceu, né? Me traz uma medida de pressão arterial da sua casa, mede de vez em quando, me traz para ver como é que ficou. A anestesia, você faz ali um medicamento, né? Você já vê o resultado na hora. Você faz uma viária definitiva ali, você entuba o paciente, você já vê se está entubado ou se não está. Ou seja, é muito emocionante, né? É uma coisa dinâmica. É muito dinâmica, ela é prática e ela é muito bonita, né? Muito bonita porque você tem ali o controle do paciente na sua mão, né? Você consegue mexer com a fisiologia dele, sabe? Você, eu preciso de paciente mais hipotenso na lipoaspiração, eu preciso de paciente um pouco mais hipotenso, um pouco mais bradicárdico, para poder ter um sangramento menor, um controle de sangramento melhor. Então, eu vou fazer algumas medidas para baixar um pouco a pressão dentro do limite que aquele paciente tolera. E aí, a questão de minutos ali mesmo já começa a ver o resultado. Então, isso que é muito interessante na anestesia, que me chamou a atenção, né? Ela é bem prática, ela tem os procedimentos dela, né? A gente faz bloqueio, hoje tem muito uso de ultrassom com tecnologia que a gente está colocando também no nosso dia a dia. E você vê que ela é bem dinâmica e ela tem não é que um desfecho, né? Ela tem um resultado ali rápido. Entendi. E o Matheus está sendo muito modesto, porque a cirurgia só existe por causa da anestesia. Quem tiver curiosidade de ler um livro, chama A Terrível História da Medicina. Sim. Já chegou a ver? Ou senão, O Século dos Cirurgiões. O Século dos Cirurgiões é muito bom. Fala exatamente disso, que o cirurgião antigamente tem que ser muito rápido. Tanto que a cirurgia mais rápida foi aí de uma amputação que levou junto a perna, o dedo do auxiliar. Sim. Ou seja, a anestesia permitiu que o cirurgião pudesse operar de uma maneira segura e que o paciente sobrevivesse e não tivesse o principal, que é a dor. Sim. Então, Matheus, dentro da anestesia, claro que você já passou por uma fase que, com certeza, foi diferente dos nossos antepassados, né? Uma anestesia bem mais, vamos dizer, mais segura, né? Sim. Realmente veio do passado aquela questão do medo. E a gente focou no curso exatamente isso, que é um dos principais medos dos pacientes, é a anestesia. Mas os desafios, assim, que você mais enfrentou no começo, quais são? Falando um pouquinho dessa parte da evolução, né? Antes, o paciente que ele ia submeter uma cirurgia era a última alternativa que ele tinha para sobreviver. Estava realmente à beira de morte, né? A primeira cirurgia da amputação, né? Se não amputa a perna daquele paciente lá, ele ia morrer mesmo com a gangrena, com a sepse, com a infecção generalizada ali. Então, realmente tem que cortar o mal ali pela raiz. Então, é isso que muita parte do medo da anestesia ser perigosa vem disso aí, que os pacientes eram graves. E o sofrimento era muito grande. E o sofrimento era muito grande, exatamente. Hoje, os pacientes, eles podem fazer uma cirurgia sem estar doente. É o caso da cirurgia plástica. Com certeza. Né? Um paciente saudável, um paciente rígido, ela quer melhorar uma coisa no corpo dela, corrigir alguma imperfeição, ótimo, tem que corrigir mesmo, tem que sentir bem, tem que melhorar a autoestima, né? E a anestesia vai proporcionar isso para ela poder fazer um procedimento estético, vai melhorar a autoestima dela, né? E com segurança, né? Então vamos voltar lá nos desafios do começo, né? Realmente, o primeiro desafio que eu tinha era realmente a atualização, né? Na residência a gente roda em várias especialidades, né? Cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, neurocirurgia,
ortopedia, ginecologia, obstetrícia. Então, você tem que saber o que vai acontecer naquela cirurgia. Ou seja, é uma anestesia diferente para cada especialidade? Exato. Para cada dia muda, tem uma particularidade, né, que você tem que saber, tanto da cirurgia quanto do doente, né? Então, é uma cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, o paciente tem um tumor na boca que dificulta a intubação dele, Correto. né? Então, o que eu posso fazer qual é a técnica que eu vou usar para ter um acesso à via aérea do paciente sem prejudicá-lo, para ter o sucesso, o menor risco possível, né? Então, isso é muito interessante na anestesia, manter-se atualizado e saber o que vai acontecer em cada passo da cirurgia para que eu possa Agir com antecedência, né? isso, né? Prever. Fazer o melhor possível, causando o menor dano, Muito bem. né? É isso. Eu sei, Matheus, que você hoje trabalha muito com cirurgião plástico, né? Você praticamente faz todas as minhas anestesias. Uma coisa que eu comentei com o nosso último entrevistado, né? Que foi o Guilherme. Bacana. Que a nossa equipe tem que ser, de um certo modo, como uma dança. Harmonizado. Em que o cirurgião, instrumentador, auxiliar, etc. Tem que ter como é que você diz assim? Realmente uma dança, Uma rotina, né? uma rotina. Então, o anestesista ele também age dessa maneira. Ele tem a rotina que ele vai adquirindo de acordo com a vivência, né? Sim. Cada cirurgião tem uma certa rotina. Em questão de praticamente a sua anestesia hoje, é quase só com cirurgião plástico, Matheus, ou também tem outras especialidades? Não, eu trabalho com bastante também com obstetrícia, né? Eu trabalho em 2 maternidades aqui em Ribeirão Preto. E a gente trabalha em outros hospitais também, às vezes um colega precisa de uma ajuda. Você me ajuda em outro hospital, quero viajar, fiquei doente. Eu ajudo outros colegas, mas hoje o meu grosso da anestesia que eu faço é em cirurgia plástica e nas 2 maternidades que eu trabalho também. Quando você chega no hospital, agora eu quero ver aquela função sua na sala cirúrgica, que é algo que o paciente quer conhecer também. Como é que é a sua rotina? Porque eu concordo, você chega, assim como o Guilherme, antes de todo mundo, prepara o seu material e o paciente às vezes conhece você Você vai falar, claro, né, com a pré-anestésica, mas geralmente ele tem um convívio mais físico, né, presencial na hora da cirurgia. Exato. O que você faz na hora, assim, no antes, durante e após a cirurgia? É uma coisa que a gente corrigiu no antes, né? Corrigiu mesmo, porque antes a gente dava uma certa liberdade, mas antes o paciente passava com outro colega, né, muitas vezes para fazer a avaliação pré-anestésica. Hoje eu centralizo mais de 95% das avaliações em mim. Só quando eu não faço, quando eu não posso por algum motivo, né? Geralmente não tem esse motivo, né? Posso falar porque a gente consegue com a flexibilização da consulta online, da telemedicina, a gente atende qualquer horário, né? Eu preciso só 8h30 da noite. Eu posso na quinta-feira. Vou te atender. Bacana, né? mano. Quero te conhecer, né? Porque eu quero entender os medos do paciente. O paciente chega com muito medo. Uhum. Tem muito medo de anestesia. Eu ouvi minha avó falando que eu tomei anestesia e todo dia que faz frio, a costa dela dói. Sabe? São os medos que não tem nenhum sentido, sabe? Não tem respaldo de literatura. E elas falam isso, elas trazem morrendo de medo. Tenho medo de acordar durante a cirurgia. Ele que eu ia falar, Matheus. Muito paciente vem perguntar pra mim, por exemplo, se durante a cirurgia, doutor, se acabar a cirurgia, o senhor acabar a anestesia, o senhor não acabou ainda? Que é a dúvida deles, Sim. né? Isso você provavelmente vai discutir na consulta pré-anestésica. Isso. A consulta pré-anestésica é isso. Eu quero conhecer o paciente, quero saber da história dele, além de comorbidades, exames, alergias, eu quero conhecer o paciente. Qual que é a sua história de vida, né? O que você tem? Né? Eu passei por uma cirurgia uma vez e foi muito traumática porque eu vomitei muito. Uhum. Legal, você vomitou bastante, então podemos fazer alguma coisa aqui para melhorar a próxima cirurgia, né? Então você tem uma tendência a vomitar mais. E falar em vômito, tem paciente que reclama, que se incomoda mais com o vômito do que com a própria dor. Nossa. Né? Com a dor abdominal, com a pressão ali, principalmente, por exemplo, a gente faz abdominoplastia, que tem a aplicatura do músculo ali. Então, um vômito é muito incômodo. Então, a gente faz toda uma terapia conforme guiada pelo paciente, alguns menos, outros mais, para que não tenha isso. E aí, eu quero entender o paciente, quero entender o que ele já passou, qual que é a história dele, né? Ver a parte de médica mesmo, a parte de comorbidades, tudo, para poder atender da melhor maneira possível. Tem paciente que fala, doutor, morro de medo de agulha, né? Morro de medo de agulha. Aí, como que vai fazer? Não,
A gente pode fazer a anestesia inalatória primeiro, mas geralmente a agulha que a gente faz é uma agulha pequena, não fica a agulha quando faz uma punção de venosa ali, ó, venóclise, não fica mais agulha, não existe mais aquela agulhinha, né, que os pessoal chamavam de, era o butterfly na época, né? Antigamente era a agulha de ferro que ficava e o pessoal falava, olha, não mexa o braço que vai cortar. E que gera, né, Sim. uma resposta no paciente traumática, né? Exato, da infância, né? E hoje o paciente nosso tem uma média de 35, 40, 45 anos, tem mais ou menos uma idade parecida com a nossa. A gente viveu isso, né? Não podia mexer o braço, tinha que ficar com o braço quietinho, até doía o braço, né? Tanto ele ficava esticado, né? Com medo de perder aquela punção. Sim. Ou perdia, tinha que fazer outra punção ali 2, 3 vezes, que criança não fica quieta, né? E aí isso gera um medo no paciente, um medo de uma agulha. E você vai explicar para ela, fala, ó, é só uma vez, não, vai ficar um plástico dentro, não é agulha mais. E aí você vai convencendo ela dos seus passos, ela vai pegando confiança, né, também no anestesista. E aí chega no dia, é isso que eu gostaria também de salientar, que como eu faço a avaliação pré-anestésica, chego no dia, ela já geralmente o paciente abre o sorriso. Oi, doutor, tudo bem? Que bom te ver. Né? Ô, tudo bem? Já criou um vínculo, né, Matheus? Que é aquilo que realmente a gente tem que estar fazendo no consultório também, né? É criar o paciente, trazer ele pra gente. Sim. Ao contrário do cirurgião, geralmente o paciente passa pro cirurgião 2, 3, 4 vezes até definir, eu quero pôr prótese. Não, agora não quero mais pôr prótese, agora eu quero fazer uma lipo. Não vou fazer mais lipo, vou só operar o rosto. Então ela vai mudando, passa várias vezes com o cirurgião e você vai conhecendo melhor a paciente. Comigo, geralmente é uma vez só. Né? E aí as pacientes minhas, elas têm um contato do telefônico, tem meu WhatsApp, pode me chamar, pode tirar dúvida ali, para que esse medo, principalmente, ele seja minimizado. Eu falo para os pacientes que esse medo não vai acabar, né? Vai ter um restinho de medo ali sempre durante a cirurgia, e isso é bom, isso é saudável, ela ter esse certo medo, né? Que esse medo evite ela de fazer assim, então tá, eu não tenho mais medo da cirurgia, então eu fiz uma lipo hoje, ano que vem eu faço outra. Vou engordar, vou comer, não tem problema, ligo lá pro Dr. João, ligo pro Matheus, eles vão me operar e tá tudo certo. Então tem que ter esse certo medo, até para o paciente se cuidar, né? E para ela saber que a cirurgia não pode ser feita em qualquer momento, né? E tem os riscos, apesar de hoje os riscos cirúrgicos, anestésicos serem mínimos, né? Antigamente, a taxa de mortalidade associada à cirurgia era altíssima, né? Hoje, o último trabalho que eu li, as de causas associadas à anestesia era 2 para cada 100 mil pacientes. Isso de todas as cirurgias, não só de cirurgia plástica. Tem paciente que chega... Isso de todas as cirurgias? De todas as cirurgias. Até cardíaca, que teoricamente a gente entende como uma cirurgia de urgência, cirurgias de emergência, né? Por exemplo, o paciente sofreu um acidente de caminhão, né? E foi operar. Mesmo com tudo isso. Mesmo com tudo isso, é 2 para 100 mil. Então está muito seguro hoje. Então a cirurgia plástica, que teoricamente é um paciente saudável, que já foi bem preparado, ninguém opera uma cirurgia dita, né, estética, tendo algum problema cardíaco, com alguma descompensação. Então imagina, essa pessoa saudável, então o risco é muito menor. Eu não sei se existe na literatura alguma estatística só em cirurgia plástica, mas eu posso garantir que a vivência nossa ali, de colegas, é muito baixa. Né? Mas é bom falar que não é zero. Concordo. Nunca é zero. Nunca é zero. A gente não pode... A medicina a gente fala que nem sempre, nem nunca. A gente não pode garantir o sucesso sempre. O que a gente pode garantir é que a gente trabalha numa equipe entrosada, né? Por exemplo, você sabe meu passo. Olha, quando eu faço a peridural, depois a gente vira, faz isso, faz aquilo, tem que fazer assim, assim, assado. Então, assim, ele tá descolando o abdômen, daqui a pouco vai fazer a aplicatura, daqui a pouco tem que sentar a paciente. Então, a gente vai se conhecendo, vai adiantando os passos, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, né? Exatamente, é um jogo, uma dança, e é tudo muito harmonizado. Só que não é um contra o outro, é um a favor do outro. Exatamente. Né? Então, a gente vai sabendo os passos para que evite qualquer efeito adverso, qualquer complicação, e para não ficar nada esquecido para trás. Né? Por exemplo, eu não tenho rotina, esqueci de fazer o remédio para dor da paciente. Vamos supor uma coisa que geralmente nunca aconteceu isso aí, mas... eu esqueci, tem um exemplo assim. Esqueci de fazer o remédio para dor, o paciente acorda urrando de dor, sabe? Então isso não pode existir. Exatamente. Tem que ter uma rotina, assim como você tem sua rotina cirúrgica, eu tenho minha rotina anestésica ali, para que nada fique para trás. E é bom essa relação que nós temos, porque eles já sabem como que eu opero, os passos que eu faço, e já antecede a terapia na parte da anestesia. Então isso aí é muito bacana. E só para finalizar, né, Matheus? Então a anestesia não acaba.
Isso é, putz, vem bem. Doutor João sempre tá atrasado lá na lipo, você fica limpando demais, não acaba. Não acaba. Né? O anestesista, eu falo para os pacientes que ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Né? Ele é o primeiro a chegar na sala cirúrgica e o último a ir embora. Ele só vai quando você tiver em plenas condições de ir para a sala de recuperação pós-anestésica, que é uma sala, um local onde você vai ficar monitorizada até acabar o restinho da anestesia que tem no seu corpo ali. Então, o anestesista só vai embora a hora que você está em plenas condições de ficar lá tranquila. A pressão arterial já está próximo do valor habitual, paciente sem dor, paciente não está vomitando, não está frio, tremendo. Né? Isso é uma outra reclamação que os pacientes têm, que a gente vai chegar nisso aí na briga do cirurgião, do anestesista pelo ar-condicionado da sala. Né? É a briga eterna. Esfria a sala. Não, o paciente está com frio. Não, esquenta a sala. Não, estou pingando de calor. É uma briga, mas a gente tem como corrigir, como driblar esse problema aí todo. Né? Então, a anestesia não acaba. Né? O anestesista fica na sala o tempo inteiro. Não sai do seu lado. Não, hoje é lei, né? Tem uma norma 1802, que um anestesista por sala, exceto em casos de vida ou morte. E pessoal que opera com a gente, fiquem tranquilos que isso realmente é verdade. A gente até conversou que como que funciona essa questão de vocês não param? A gente não faz xixi, não toma água? Sim, a gente faz, sempre um revezamento, né? E talvez o Matheus possa dizer com mais propriedade, né? O anestesista, ele só sai em momentos em que tem uma outra pessoa monitorando, né, Matheus? Exato. E sai o mínimo possível. É o mínimo possível, né? Toma água e volta ali. Para não ter nenhum problema. E não pode ser a qualquer momento. Às vezes tem um momento, por exemplo, perto de... Acabou de fazer anestesia, eu posso ir lá tomar uma água? Não, não pode. Só lembrando que o centro cirúrgico, pessoal, ele é praticamente uma casa. Sim. Ele tem banheiro, tem lugar para comer, tudo muito próximo. Sim. Tanto que você nunca perde a visão das pessoas. Ele não vai descer lá para baixo tomar uma água, ele não vai no barzinho nesse que dá comprar refrigerante. Exatamente, é tudo dentro. Só para deixar bem claro, né? Mas isso é muito bacana, vocês que estão assistindo os podcasts, é para entender como que é a vivência. Porque ninguém pode, assim, na rotina diária, visitar um centro cirúrgico, porque realmente é uma coisa muito restrita. Mas a partir das nossas aulas, nossas entrevistas, a gente vai conhecendo. E eu tô conhecendo muita coisa que eu nem sabia que existia também, Matheus. Essa questão de todo esse controle que você tem, a conversa antes, o criar uma afinidade, isso eu acho muito bacana. E como todo anestesista também, né? Tem que, de vez em quando, dar uma pausinha. E vamos parar para tomar uma aguinha, né, Matheus? Ó, tô hoje sendo agraciado aí com uma água muito boa de Minas. Coisa boa. É, uma água muito gostosa. Ela vem de uma fonte, Vale dos Vales. Reutilizável, renovável e reciclável. Gostei. E ela tem a questão também social e ecológica, né? Toda essa parte da caixinha dela, a tampinha, é feita com a maior parte de plantas, ou seja, ela é biodegradável. Então tem essa questão de preocupação também, né? Eu, como cirurgião, faço... Amigo do clima. Amigo do clima. Amigo do clima. Imagina, eu tomo 2 garrafinhas dessa cada vez que eu faço uma lipo, né? Você vê, né? Sim. Saindo. E eu digo para os pacientes, né? Eles têm que tomar pelo menos 6 garrafinhas de meio litro aí para ter uma hidratação boa no pós-operatório e, se possível, também no pré também. Saúde. Saúde. E aí essa parte da hidratação é outro fator que a gente cuida bastante, né? No intraoperatório. Guiado tanto por parâmetros fisiológicos, pressão arterial, frequência cardíaca, quanto pela diurese. Né? Os pacientes, eles têm a diurese dele, quanto xixi, diurese, né? Pra quem não sabe, é o quanto xixi que está fazendo ali. Então a gente passa uma sonda vesical e vai monitorando ali, tanto pelo volume quanto pela cor. Você faz em casa, às vezes, fala, nossa, meu xixi está escuro, preciso tomar água. É um bom parâmetro. É mais ou menos o que a gente faz também na cirurgia, né? Tem a parte técnica, mas a grosso modo é isso aí também. E, Matheus, agora aquela pergunta que muita gente faz para mim e eu gostaria que você me esclarecesse, né? Que a anestesia tem ritos, ou pelo menos etapas de sucesso. O que você considera hoje para dizer assim, olha, a anestesia, ela é, né, um sucesso quando a pessoa segue esses passos? Hoje tem vários passos, né? Mas hoje o que eu tenho que frisar, faz maior diferença, não é no caso nem da anestesia, é do anestesista. Entendi. É o anestesista ter empatia. É entender o que o paciente quer, que eu falei agora há pouco antes, né? E o que o cirurgião precisa, né? Tem cirurgião que não gosta assim, meu paciente não pode se mexer. Eu não tolero que ele mexa nada durante a cirurgia, né? Então, eu quero anestesia geral para todo mundo, bloqueio neuromuscular profundo para todo mundo, eu não quero que mexa. Entendi. Né?
Tem paciente que fala, não quero que você entube meu paciente. Não, mas talvez precise. Não, aí tudo bem, mas eu não quero que você seja a primeira escolha, né? E aí entender também o paciente. Fala, não, eu morro de medo de intubação. Eu vi no Covid que o pessoal era entubado e morria. Tem muito disso. Tem muito disso, eu escuto bastante, né? E eram outros tempos, né? Era uma pandemia, né? Hoje o anestesista ele é o profissional é o médico que mais intuba de todos, disparado, né? Ele tem o controle da via aérea ali, é o especialista no controle da via aérea. Na verdade, a intenção é de proteger a via aérea, né? Porque a intubação gera algum dano. É muito contra. Realmente, é o contrário. E aí, na época do Covid, não tinha médico para atender para todo mundo. Então, muitos recém-formados foram trabalhar na linha de frente, né? Uma atitude nobre disso aí, de querer fazer o bem, de salvar as pessoas, mas não tem aquele tratamento, aquele treinamento adequado, né? Ao contrário do anestesista, que passa 3 anos de residência treinando para sair apto, né? Ao final da residência que a gente faz, ao final do R1 ali, você já sai muito seguro para manejar qualquer via aérea que apareça, né? E o Matheus é colega de turma praticamente, né? Uma turma, um ano depois, a gente fez aqui na USP, em Ribeirão, e o pessoal lá é muito bom na parte anestésica, a escola é excelente, então a nossa formação também é prezando isso também. Muitos casos complexos, né? Aqui o hospital, realmente o hospital terciário, já estão falando que o HC é um hospital quaternário, né? Tão complexo. Tão complexo que vai. Então, é muito tipo de paciente complexo, diferente, que a gente aprende. E aprende, igual a gente escuta, né? Você tem que aprender nas adversidades. E a gente aprende mesmo em muita adversidade que tem lá. Muito paciente complicado, difícil. E que realmente, se ele não opera... Às vezes você fala assim, ele tá com a pressão 18/10. Eu não vou poder fazer a cirurgia dele hoje. E aí que eu te volto na empatia, né? Você fala, se ele não fizer essa cirurgia hoje, quando que ele vai fazer? Pois é. Não sei quando. Às vezes é melhor eu não posso pôr o paciente em risco. Concordo. Claro, isso nunca. Mas às vezes eu preciso sair um pouco daquele protocolo que a gente está acostumado, né? E falar, o paciente tem a oportunidade de operar agora. Tem empatia além do cirurgião, que eu te falei, entender o que ele precisa, o paciente, o que ele precisa, né? Às vezes o paciente da plástica é eletivo, o paciente da plástica ele tem também as particularidades dela, né? Muitas vezes a gente faz a cirurgia das mães, né? As mamães, depois tem os filhos, o mummy makeover. Então elas fazem... É aquele momento que a mãe precisa, e às vezes, né, programado durante muito tempo, né? O sonho dela é que vai ser realizado, né, Matheus? É que o pessoal brinca, né? Às vezes, a revisão dos 40, né? Igual o carro, né? A revisão dos 40. E aí faz a cirurgia dela, e aí ela se programou para férias escolares, férias do marido, provavelmente para ajudar, né? Ela tirou férias do trabalho, as que trabalham. E aí você fala, o paciente tá com uma pressão de 15/10. Não vai operar, de jeito nenhum. Não, também não é assim. Nossa. Vamos tentar tratar, vamos medicar, ver o que a gente pode fazer para ajudar ela. Aí o caso de ter empatia. Às vezes o paciente chega para mim, eu tenho medo eu morro de medo de agulha, né? Eu morro de medo de intubação. Explicar para ela o que acontece, como que é feito. Às vezes o medo dela fala, por que você tem medo de agulha? Porque vai doer. Não vai doer. Você vai estar dormindo antes de fazer a anestesia. Ou seja, às vezes não vai sentir a picada. Sim, e se sente, em muitos casos, não se lembra. Não é como se não tivesse sentido. Sim. Né? A mesma coisa. Uhum. Né? Porque o incômodo ali, às vezes, ele tem o incômodo. Mas, na maioria dos casos, não lembro de nada. Eu só tô lembrando... O paciente, muitos você falam, né? Eu estava sonhando. E um bom número delas fala que estava sonhando, que estava trabalhando, né? Você vê que o paciente não desliga em nenhum momento. Fala, que eu estava cuidando dos meus filhos, que eu estava em casa. Elas não desligam mesmo anestesiada durante ali o momento dela, o dia de princesa que eu falo. Hoje é dia de princesa. E você se lembra de um caso interessante, Matheus, agora que me veio à cabeça? Aquela paciente que trabalhava numa terapia intensiva do hospital. Lembro. Cardiológico. Sim. O que ela falou quando ela acordou? Ela sou eu que estava no hospital, né? Como é que ela sou eu que estava trabalhando. E perguntou do leito. E queria ver o monitor, perguntou do leito, e ela queria ver o monitor toda hora. Não, eu mostro ainda sedada, né? Ainda meio pelo efeito sedativo. Não, eu quero ver o monitor, como que tá minha pressão? Ela não desligava. E perguntou também de um paciente que estava internado no leito. Verdade, ela falou isso aí. O que aconteceu com o paciente 15/16 que ela tinha atendido na noite anterior? Sim. Ou seja, a pessoa aí às vezes continua no processo, né? E acaba acordando como se fosse uma rotina de dormir e acordar. Ou seja, a anestesia agiu como um sono, uma reparação. Os medicamentos hoje que a gente tem, o sono se aproxima muito do sono fisiológico. Muito mesmo. Né? Então tem os pacientes que falam, nossa, ela estava dormindo, que gostoso. Ou seja, teve um descanso, né? Aquele sono reparador que eles falam. Sim. Que bom. E muitos não acordam com aquela... Antigamente, né? Que não tinha tanto... Alguns anos atrás, não tinha
uma gama tão ampla de medicamento igual a gente tem hoje, né? Então ela acordava realmente como se fosse uma ressaca. Nossa, tô chapado, tô meio tonta ainda, né? Hoje não, hoje é um sono próximo do sono, realmente do sono fisiológico. Que ótimo. Acordei, nossa, tava sonhando, que delícia, muitos falam isso. E pra falar a verdade, muitos pacientes chegam para mim e falam, que saudade da anestesia, Também. que vontade de fazer só anestesia para dar uma descansada. Principalmente as mães, né? As mães têm 2 filhos em casa, 1 filho, 2 filhos ali, que não param um minuto, né? Qual foi a última vez que ela dormiu uma noite inteira? A gente tem as crianças lá em casa, né? Não dão sossego, Eu concordo. né? Os meus também não dão sossego, imagina pra mãe, Meu Deus, né? Realmente é entendeu? complicado. Complicado. Bem, Matheus, aproveitando, que avanços você vê na questão da anestesia hoje aí que são bacanas para passar pro pessoal aqui do canal, do podcast? Um avanço que eu já falei, que é medicação, né? Hoje eu tenho uma medicação que eu tenho previsibilidade, né? Eu falo, eu vou manter ela em infusão contínua. Infusão contínua eu deixo um aparelho assim, fala bem leigo mesmo, para todo mundo entender. É a gente chama de bomba de infusão, né? É uma máquina que vai empurrando a pontinha, o êmbolo da seringa, pontinha da seringa, para colocar o remédio para dentro da paciente. Impressionante. Falando bem grosso modo, bem simples de entender, né? E aí eu faço esse cálculo com base em peso, altura, se tem alguma comorbidade ou não, né? Peso, altura, comorbidade, sexo e idade. Falei, peso, altura, é isso aí. E aí a gente tem uma faixa terapêutica que a gente chama, né? Que é para que a dor não seja dada naquela proporção que é necessária para o paciente. Exatamente. E a gente vai fazendo o ajuste fino, né? Então, do avanço que a gente tem de parte ali de avanço, de segurança para o paciente, é isso. A gente tem drogas de perfil mais conhecido e mais previsível, que causam menos complicações, né? O melhor que a gente usa bastante é Propofol, né? O Propofol, ele tem uma depressão no coração, né? Então, em pacientes que já têm uma condição cardíaca debilitada, ele pode piorar. Então, alguns colegas não usam de jeito nenhum, outros usam uma dose menor, né? Então, a gente vai tateando para ver qual é a dose ideal para cada paciente, né? Por isso que é importante, de novo, a avaliação pré-anestésica, que hoje, estou falando bastante isso aqui hoje, infelizmente, ela ainda é negligenciada, né? Tanto por cirurgião quanto por anestesista. Aí você fala, faz aí e me leva. E às vezes eu comentei, né, até no último podcast, que às vezes o anestesista não conhece quem é cirurgião e vice-versa. Acontece. Me ajuda lá com cirurgia tal, tudo. Infelizmente, alguns hospitais que rodam em regime de plantão, isso acontece. Muitos têm a equipe da casa, né, que eles trabalham ali, eles rodam a sala, mas eles não rodam o hospital. Né, eu trabalho no hospital X, aí hoje eu estou na cirurgia vascular, amanhã eu estou na CCP. Tudo bem, mas toda segunda-feira eu vou naquele hospital, então eu conheço todas as equipes. Sim. Isso não tem problema. Mas existe casos, sim, que o anestesista ele roda de hospital, mas ajuda lá no hospital, tô doente. E aí, para você não deixar o colega na mão, e nem o paciente que ficou ali esperando aquela cirurgia, muito caso é paciente de SUS, né? Sei lá, dependendo da cirurgia do SUS, é 2 anos de espera. Pois é, não tem como, né? Uma cirurgia de colestectomia em Ribeirão hoje está em torno de 6 meses, uma fila de espera. Pois é. É muita coisa. Muita coisa. Né? Então a gente vai lá e faz, mas não é o que a gente faz. Hoje, na nossa equipe, né? Como eu te falei, eu atendo todo mundo hoje, né? Faz tempo que eu não atendo alguém que operou com a gente. Nos últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio, eu tenho atendido todo mundo. Só se a paciente não quer. Falar, eu tenho um colega que é anestesista, um amigo de família que vai me atender. Bem, sem problema. Sim, eu concordo que a maior parte dos meus pacientes aqui, realmente em Ribeirão, região, consegue conversar com você, ou pelo menos com a equipe, em alguns casos, muito exceções, né? E em Lençóis Paulista também, eu tenho uma equipe lá que já opera comigo há muito tempo, todo mundo conhece, é da cidade, e tem essa facilidade também. Mas você que é paciente, exija conhecer bem o seu anestesista. Ele é tão importante quanto todo mundo da equipe. E realmente criar essa afinidade vai trazer muito mais tranquilidade, vai tirar aquele medo. E olha, pessoal, vale a pena sim fazer o que a gente chama de empatia, né? Conhecer, trocar ideia, tirar as dúvidas. E com certeza o Matheus, que já é anestesista há muitos anos, já deve ter passado por alguns perrengues. Eu nem vou perguntar da nossa parte, porque realmente não teve nenhum. Graças a Deus. Graças a Deus, a gente realmente foi muito agraciado com isso, espero que continue.
Mas na sua vida, Matheus, qual foi, assim, uma história memorável que realmente te desafiou na anestesia? Ó, vou te falar, João, mas não foi uma história ruim, não. Foi uma história boa, Que bom. né? Foi fazer anestesia dos meus 2 filhos. Da minha esposa, quando foi ter os 2 filhos. Todo mundo me fala isso. Teve coragem de anestesiar sua esposa no dia do nascimento do seu filho, da cesárea dos meus 2 filhos. Falei, tive, claro. Eu cuido da mulher dos outros. Pois. Por que eu não vou cuidar da minha? Né? Não é que eu não confio em ninguém. Não é isso. É que se eu posso... Meu pai me ensinou isso aí. Se você tem cuidado de algo dos outros, melhor do que se fosse o seu. Muito bom. Né? Então, se eu posso cuidar da esposa dos outros, por que eu não posso cuidar da minha? Mas é um desafio também na parte emocional, né, Matheus? Com certeza. Com certeza. Né? E aí os colegas viram, vários colegas anestesistas, colegas foram chefe meu na residência lá. Não, você teve coragem, não sei o que lá, não conseguiria fazer. Eu parto por esse lado, né? Que é uma situação realmente que é um estresse, não é o estresse ali, assim, de complicação da anestesia, mas é algo que me marcou, que foi estar ali, ser o responsável pela saúde da minha esposa, né, pela anestesia dela ali, ver, primeiro momento, meus 2 filhos nascerem, sabe, poder ajudar ali nos cuidados dele ali logo na hora, primeiro banho do Lucas, meu mais velho, eu dei também, logo na festa da maternidade. Queria estar junto. Sim, queria estar junto. E é isso que a gente tenta fazer com os nossos pacientes também, é o cuidado. Isso que eu ia perguntar. A sensação que você teve em fazer a anestesia da sua esposa, que realmente entra aí a família, né, próximo, pai, mãe, diferenciou das anestesias que você faz hoje para os pacientes? Bom, realmente um pouco de nervosismo dá. Não dá falar que não dá. Mas realmente é aquilo que eu te falei, a gente tem toda uma rotina, né? E você fez uma coisa diferente da sua esposa? Nada. Exatamente. Nada de diferente que eu faço para os meus pacientes. No caso, que é um paciente de maternidade, paciente que eu trabalho na maternidade, o que você fez diferença? Nada. Absolutamente nada. Fez o que é certo. Fez o que eu sempre faço para todo mundo, que eu tenho que cuidar de todo mundo, igual, com o mesmo carinho, como se fosse minha esposa, né? Então, o cuidado é o mesmo, é o melhor que a gente pode dar ali na hora. Muito, né? Matheus, Então, perfeito. E é uma situação realmente memorável. Tem foto dos meninos lá, dela com os meninos, eu que tirei. Realmente foi um momento memorável, um momento bom. Que gostoso. Né? Mas já passei por um monte de estresse também aí fora que, nossa senhora. E assim, a gente brinca, né? O anestesista fica lá, embaixo da cortininha, olhando, fica de vez em quando dando uns pitacos assim com os olhares, mas conta um caos. Comigo, assim, você é chamado para dar pitaco, porque o plástico, ele é muito, assim, focado na cirurgia, mas chega uma hora que a gente tem que olhar fora da caixinha, né? Fora da casinha. Sim. Não sair da casinha. E às vezes a opinião das pessoas é muito importante, principalmente em simetria. E você já deu algum pitaco bom aí na cirurgia? Ou engraçado, Matheus? Às vezes eu vejo que o cirurgião ali tá em dúvida, né? O que eu faço? Como é que tá? Tá maior, não tá maior? O que eu faço? Mas às vezes fala, se ele dá liberdade, eu falo. Se ele não dá liberdade, é o que ele te falei, é empatia. Às vezes se eu der um pitaco que ele não pediu, que ele não gosta, ele vai ficar bravo, vai ficar nervoso, Vai piorar. vai desconcentrar, vai piorar. Mas eu já vi cirurgião falar não pra mim, falou pra experimentador, eu fui falando. Falou, ó, eu opero do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu não quero ouvir sua opinião. Mesmo que a mama esteja totalmente diferente uma da outra. Eu quero que você venha aqui para trabalhar, para me ajudar, não quero ouvir opinião nenhuma, tá bom? Eu vi isso aí, até fiquei meio assim, falei, nossa. Já no meu caso, pessoal, pode ficar tranquilo, o Matheus, para ter ele comprou uma trena da Leroy Merlin. A trena não, nível. Pra saber a mesa se tá torta ali na vida. João, tá 5 graus pro lado esquerdo, volta. Essa mama tá maior. Ó, acho que aqui vai, de cima tá legal, João, de baixo tá assim. Ele tira as fotos, assim. É muito legal isso, né? A equipe trabalhando em conjunto. E eu quero realmente que dê a opinião, porque a gente não é isento de opiniões e falhas, né? Então, e é em prol do paciente, né? E falando de Rosa Clean da equipe, a Cris ligou aqui e falou que não fala da Rosa Clean. Em prol do paciente, da cirurgia ali, a gente dá um pitaco. Aí se o cirurgião vai ouvir ou não vai escutar, problema, foi questão dele, não é problema dele, mas é uma questão dele ali, falar, acho que a anestesista está viajando, não vou fazer nada, vou ficar quieto. Mas eu acho que a gente, em prol do paciente, tem que falar, achei que aqui tá diferente, aqui tá mais alto, pô, o colo da direita tá mais projetado, né? Então tem que falar, né? Desde que dê liberdade. Se o cirurgião fala para mim, não quero que você abra a boca, fique quieto,
eu respeito o espaço dele, né? Ele foi grosso, fica lá, tudo bem, mas tem que respeitá-lo na posição dele ali onde ele tá trabalhando. Eu conto um caso interessante lá em Lençóis Paulista que eu opero, né? Lá eu digo que existem muitas, né, especialidades lá na cidade. E a minha equipe particular, ela é composta pelo... eu sou cirurgião, né? Tem a instrumentadora, que são várias, né? Inclusive, Marcinha, melhoras, você é excelente, volta logo. A Sandra, tem a Kelly. E tem também a física, a Cris, né? Certo. Tem a Rosa, que é enfermeira, um beijão pra todo mundo. E todas elas gostam de chegar na cirurgia e dar um pitaquinho. Doutor, faz assim, faz assado. Ela gosta assim, viu? Ela não gosta assado. Ela fala, o pontinho aqui tá um pouquinho pra baixo, abaixa um pouquinho. Eu acho isso muito bacana. O pessoal da Rosa Clean tá de parabéns, porque eles realmente gostam de plástico. Eles gostariam de estar comigo lá, operando junto, porque você vê que é a paixão da pessoa, né? Não só da paciente estar lá, mas trazer o sonho dela na realidade, estar participando, elas vivem aquilo como se aquilo fosse realmente a casa delas, né? Então, parabéns pessoal também da Rosa Clean. Assim como aqui em Ribeirão, todo mundo gosta de dar opinião pro bem-estar do paciente. É isso mesmo. E é o toque feminino, né? A gente, como homem, não tem essa visão que a mulher tem, né? A mulher tem a visão do lado feminino. Graças a Deus que existem elas para dar opinião no momento. E a gente pega e fala, opa, é verdade, eu não pensei por isso aí. Né? Você tá certo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou não vou fazer isso, vou fazer desse jeito. Realmente pro bem-estar do paciente, né? Pro sucesso, para a paciente falar, nossa, ficou do jeito que eu imaginava, do jeito que eu pensei. Muitas falam isso, né? A gente conversa com elas no pós-operatório, fala, ficou do jeito que eu imaginava. Ou seja, pessoal, tem um toque aí de multiprofissionais, toque feminino, toque masculino, discussões, para chegar num bom senso, assim, de falar, vamos tentar chegar ao máximo que a gente consegue, né? De qualidade pro paciente. Muito bem. Matheus, foi realmente, cara, uma conversa muito bacana. Acredito que todo mundo que assistiu aí ficou muito tranquilo em conhecer e saber como que é realmente uma anestesia em questão de segurança, os procedimentos, os avanços. Você trouxe muita clareza pra gente, uma maneira muito bacana de expor coisas que a gente não tem oportunidade muitas vezes de passar pro paciente. Mas agora eu espero que esse vídeo viralize, que todo mundo conheça o anestesista e você realmente faz jus à profissão. Calmo, centrado, passando explicação e prezando pela qualidade do paciente, pelo atendimento, por tudo aquilo que torna a cirurgia mais segura. Muito obrigado, viu, Matheus? Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, o João, o Fábio, de estar aqui, poder explicar, desmistificar muita parte da anestesia. E vamos continuar trazendo o bem-estar para as pacientes, tá melhorando a autoestima delas, né? E você, paciente, conta embaixo aí, o que você tem mais medo da anestesia, ou se agora, depois do podcast, não ficou mais nenhum medo? Olha, eu saí muito tranquilo, né? Eu já conhecia um pouco da anestesia, mas da maneira que você expõe, eu fico bem mais tranquilo. Olha só, hein? Coisa boa. Que eu falo, né? Todo mundo tem medo. Sim. A gente só precisa tornar esse medo uma coisa bem pequenininha. É o medo do novo, né? Que eu te falei, é saudável ter esse medo do novo para você não se colocar numa situação perigosa, né? Quando você vai por exemplo, eu quando vou no hospital novo que eu não conheço, não é um medo, mas a gente fica tímido, né? A gente conversa, a gente fala pouco, olha mais do que fala, né? Pergunta muito, onde que é tal lugar, onde que é tal lugar? Você vai fazer a cirurgia tal, quem que é o cirurgião, o que ele gosta? Depois, quando eu chego lá, me apresento, sou o Matheus, sou anestesista, estou começando hoje no hospital, né? O que você vai fazer hoje? Como é que é seus passos? Com que anestesia você costuma trabalhar? Né? Vamos trazer, realmente perder aquela noção do novo, né? Sim. Quem não visita aí um namorado, conhece a família, fica nervoso, né? Matheus, perfeito. Agora eu queria te convidar para tomar um café comigo depois. Com o maior prazer. Vamos tomar o café aí? O solar? Bora. Bora? Você gosta de café? Gosto bastante, sou fã de café. Então, obrigado, pessoal. Do nossos patrocinadores, Café Solar, a aguinha também a gente toma depois do café, né? Ou antes, né? Para limpar, deixar bem a degustação preparada. Pessoal, vocês que gostam do nosso podcast, comenta aí, que o Matheus falou, manda suas dúvidas, né? E não se esqueça também que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, sempre às 11h15. Acertou. Estudei. Um abraço, pessoal. Tudo de bom? Matheus, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Fábio. Tchau, pessoal.